Que estava tendo um racha no STF era óbvio. Se você viu meus últimos vídeos, a gente teve de tudo. Teve fala do próximo presidente do STF dizendo que ele vai começar a respeitar a Constituição, logo ele disse que agora não estão respeitando, né? Dizendo que não vai invadir o espaço da Câmara, logo dizem diretamente que agora está invadindo. Teve também ministro viajando para a gringa para criticar a corte, criticar o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Teve gente dando indireta para o Moraes. E agora tem um ministro que tem tudo para livrar o Bolsonaro da cadeia. Como assim, Floriano? Vai anular tudo? Você vai entender, eu vou te mostrar na íntegra para você conseguir entender o que esse ministro vai fazer. E na minha humilde concepção, o que está se desenhando vai livrar totalmente o Bolsonaro de qualquer tipo de punição. Mas talvez reste ainda a inegibilidade, mas não porque ele deveria ser inelegível, mas sim porque não vai ter tempo hábil para reverter essa decisão antes dele entregar o bastão para o próximo candidato, que já está em construção. Vou trazer aqui notícias que mostram que o Bolsonaro, pelo que parece, já escolheu o candidato para 26 e o filho dele não gostou. Então já adianto que não vai ser o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro já se manifestou insatisfeito, mas pelo que parece, os personagens já estão encaixados, os apoiadores já estão encaixados e, pelo que tudo indica, o Bolsonaro está sendo um ouvinte dos seus assessores e mentores muito melhor que o Lula. E isso a gente tem que agradecer, porque dessa forma facilita o nosso caminho em 26. Também temos o Lula simplesmente perdendo a linha no G7. O homem deu uma de Biden. O homem deu uma de Biden, tem vídeos constrangedores do nosso presidente lá, fazendo a gente passar vergonha gigantescamente. Temos também uma relação que tinha vazado que o Lula forneceu urânio enriquecido para o Irã. Temos duas histórias. Uma é um fato, a outra está em investigação. A primeira é: teve um navio sancionado do Irã que aportou aqui no Brasil, mesmo com aviso dos Estados Unidos. Aí tem agora um boato. Sumiu urânios enriquecidos de Angra, não, de Resende, que tem a UNB lá, e basicamente lá tem uma parte de enriquecimento de urânio e tudo mais. Desapareceu, ninguém sabe para onde foi. E foi agora, surge a especulação que esse urânio enriquecido foi dado, vendido, desviado, a palavra que você quiser escolher, para o Irã. E agora tem uma investigação rolando, eu vou te mostrar um vídeo também na íntegra para você tirar a sua própria conclusão. Também temos a CPMI que foi aprovada, que a gente vai iniciar o vídeo com ela. E eu falei para vocês, quem acompanha aqui, eu falei, a jogada do Lula está sendo pouco inteligente, está sendo burra. Ele foi empurrando a CPI, ele foi empurrando, empurrando, empurrando. Agora foi aprovada. Hoje é que dia? Dia 18/6/2025. Uma CPMI pode durar no máximo 180 dias. Ou seja, por definição, essa CPMI vai cair em 26. Vai pegar janeiro e talvez fevereiro. Por quê? Porque antes realmente de instalar a CPMI, tem que escolher quem vai comandar, quem vai presidir, vai ter toda uma briga ainda. Então o início de fato, vai levar um mês facilmente. Logo, a CPMI provavelmente vai ter o tempo máximo, porque eles vão querer fazer muito barulho, a oposição, e está certíssimo. Isso vai cair em fevereiro, em janeiro de 2026 e vai repercutir aonde? Exatamente nas eleições. Ou seja, o que já está ruim para o Lula vai ficar pior ainda e só mostra a incompetência gigantesca em todas as áreas do governo, que para mim é inacreditável, tá? É inacreditável quanta incompetência tem o Lula em tudo. Eu vou te mostrar também um vídeo com comentários da Mônica Bergamo, que ela fez comentários perfeitos sobre a atual gestão do Lula. Dito isso, vamos começar aqui com a aprovação da CPMI para você já começar comemorando. Mas antes eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e também
curtir o vídeo, que isso é muito, mas muito importante para o YouTube entender a relevância desse conteúdo e distribuir para mais brasileiros, e dessa forma a gente vai conseguir informar o Brasil. E eu gostaria muito também que, se você puder, comenta se você gosta desse formato de vídeo e se você tem algum feedback. Eu comecei a produzir vídeos como esse há muito pouco tempo, há 2 meses apenas, e eu ainda estou me adaptando, querendo escolher o melhor formato de todo. Então, se você puder comentar aqui, me ajuda muito, de verdade. Mas vamos começar com uma vez por todas aqui com a aprovação incrível dessa CPMI, que eu avisei para vocês que ia passar, eu avisei que o Lula não ia conseguir segurar, eu avisei que era burrice que ele estava fazendo. Mas vamos escutar aqui brevemente. Requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional. Essa aqui é a abertura da porta do inferno astral do Lula, tá bom, amigos? Essa aqui é a abertura da porta. E um ponto que eu gostaria muito que vocês observassem. Se você está acompanhando o canal e você está acompanhando as notícias, eu falei para vocês que estava rolando um boato que a Glaze estava retirando as assinaturas nas sombras. Como assim? Eles queriam que isso não fosse para frente. E quem que era a guerreira que o Lula colocou para resolver isso? A Glaze, que é basicamente péssima com relações na Câmara, tá? Ela tenta ameaçar o povo, nunca dá nada certo. E qual que era a estratégia que estava sendo ventilada? Que ela estava virando para o senador e também para os deputados, para todo mundo que tinha que ter assinatura, falando assim, cara, não tira na hora, não tira agora a sua assinatura, tira 45 do segundo tempo. Para quê? Para a oposição não conseguir reverter seu voto. E basicamente o Alcolumbre ia lá, vou votar agora. Aí 2 minutos antes, 10 minutos antes, sumia as assinaturas de lá, não ia ter o quórum mínimo e aí ia ter que refazer tudo de novo, ia ser um caos absoluto. Ou seja, a abertura quer dizer que esse plano não deu certo, ou seja, mais uma grande derrota para o governo. E agora vai começar a grande disputa. Se você acha que a disputa tinha começado, não, agora que vai começar a indicação das disputas, que é quem que vai comandar esses shows, que agora ele pede a indicação dos membros. Quem que a oposição quer colocar como líder? Quem você acha que vai ser? Já te dou uma dica que o nome começa com N e o sobrenome é Ferreira. Exatamente, o Nicolas Ferreira é o grande cotado para comandar esse circo, que vai ser simplesmente o caos e o pior pesadelo do governo Lula. E olha só, a gente não abriu o inquérito ainda, a gente não teve a expansão das investigações que uma CPMI gera, e já temos aqui casos fantásticos. Presta atenção nesse vídeo aqui, que tem a ver com o irmão do Lula e com o INSS. Enquanto os descontos dos aposentados do INSS disparavam, o presidente do Sindinap, Newton Cavallo, construiu uma mansão de 360 metros quadrados com piscina em um sítio no Imbiúna, no interior de São Paulo. Coisa incrível. O local é frequentado, inclusive, pelo irmão de Lula, Olha, o sindicalista Frei Chico. Irmão do Lula ou do Bolsonaro? Porque com certeza esse desvio, essa construção foi do Bolsonaro, né? Não pode ser do Lula. Lula é um santo. A construção aconteceu entre 2021 e 2023. É o mesmo período em que os repasses do INSS ao sindicato Sindinap subiram de 41 milhões para 149 milhões. O salto é de 41 milhões para 141 é muito bizarro. Isso é muito roubo. É muito roubo. 263%. Esse esquema de farra dos aposentados do INSS foi revelado pelo portal Metrópolis e ficou conhecido como... Ou seja, nem começou a brincadeira e já tá aparecendo novos escândalos que fica praticamente impossível você associar o Bolsonaro. Você consegue associar o Bolsonaro nesse Rios? Não consegue, nesse TikTok. Não consegue, não consegue. Tem a foto do irmão do Lula na casa do homem que foi construído no momento que o sindicato dele saiu de 41 milhões de arrecadação para 141. 256% de crescimento, segundo o homem. Ou seja, é absurdo. E aí só aparece novo escândalo. Ó. Grupo acusado de fraude na Lei Rouanet recebe 64 milhões da saúde. Ou seja, é muito desgaste, é muita pancada para um governo só e um governo que já tem tatuado na sua alma a corrupção.
Todo mundo associa a corrupção. E aí vem manchetes como essa, que eu acho bizarro existir esse tipo de manchete, tá? Eu até gostaria de saber a sua opinião. O que você acha desse tipo de manchete, ó? Indiciamento de Carlos reforça teoria conspiratória dos bolsonaristas. Amigo, já soltaram piada na mesa de jantar do Moraes que os bolsonaristas eram todos loucos porque os Estados Unidos nunca faria nada. Falou que os bolsonaristas eram alienados, que aquilo ali, toda aquela história era capim pro gado bolsonarista. Engoliram as próprias palavras e agora eles estão tremendo de medo das sanções. Agora você vem e fala, teoria conspiratória dos bolsonaristas. Amigo, a gente já quebrou várias coisas que eram teorias e se tornaram realidades. Então, esse tipo de discurso é muito ruim, muito feio, porque cara, fica óbvio, praticamente, que basicamente ele está sendo indiciado depois que ele anunciou que ia vir como senador. E é uma perseguição clara. Aí olha isso aqui, ó. Abertura de inquérito sem lastro. Abertura de inquérito sem lastro contra Eduardo Bolsonaro é sinal de perigosa guinada da alta esfera do judiciário para criminalizar a liberdade de expressão e as lides políticas. Ou seja, mais uma notícia, mais um portal de notícia acenando, mais um portal de notícia tradicional acenando para uma possível irregularidade, para uma possível, como que vocês querem chamar isso? Deixa até vocês falarem aí. Ou seja, é uma vergonha o Brasil não ter acordado de forma completa, mas está acordando aos poucos. Olha o que o filho de um ex-ministro falou e fez. Olha o que ele fez aqui, desafiando o Moraes, tá? A realidade, vereadores, é que a gente tem esse texto aqui, mas eu poderia jogar a Constituição. É isso que o ministro Alexandre de Moraes faz no nosso país. Ele pega a Constituição brasileira e rasga. Ele hoje está se achando o ditador do Brasil, demais vereadores. Não sei se tá realidade... Não, acho que tá sendo mesmo, amigo. Vamos botar o pingo nos is aqui. Fico até com medo de falar isso. Meu canal crescendo, eu tenho que começar a parar de fazer esse tipo de comentário, né? Que senão eu vou acabar me lascando. Mas é a realidade, né? E aí o que vai ter agora? O Gilmar Palusa. Provavelmente você não foi convidado, mas eu vou te contar o que se trata. Escala 6 ministros do STF e executivos do BTG do banco com ações na corte. Ou seja, estranho, né? O que é esse Gilmar Palusa? Há pouco menos de 20 dias para a edição deste ano do Fórum de Lisboa, evento organizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, apelidado de Gilmar Palusa. 6 ministros da alta corte já foram anunciados como palestrante, assim como 3 representantes do alto escalão do BTG, banco que é parte em processo do STF. Isso é normal em que país do mundo? Só na Banalândia, que é aqui que a gente vive, nesse bananal, né? Porque de resto é tudo muito estranho. E aí, amigos, agora a gente acabou de comemorar, a gente vai para outra enseada, vamos voltar lá para o Congresso. A gente acabou de comemorar a prontidão da CPMI, parabéns a todos os congressistas, mas é aquilo, né? Ele pega a tua mão e uma mão ele te dá uma coisa boa e a outra mão ele coloca no teu bolso, né? E ele pega alguma coisa seu sem você perceber. E é isso que está acontecendo, ó. Congresso derruba vetos de Lula e retoma jabutis que elevam conta de luz. Você pensa, veto de Lula, boa. Aí você vai ver qual que eram os vetos, era uma das poucas coisas que o Lula fez de certo. Como assim, Floriano? Basicamente, eles derrubaram um veto que onerava a conta. Eles derrubaram um veto do Lula que estava derrubando descontos na conta de luz. Ou seja, pela primeira vez o Lula estava fazendo uma coisa de boa para você, tá? Tava cortando onerações da conta de luz que iriam para empresários de offshore. Basicamente, o Brasil, offshore, principalmente aquela questão de catavento, sabe? Energia eólica. Catavento no meio do oceano. Hoje a gente tem muito espaço em terra. Não faz sentido a gente investir em energia eólica offshore, ou seja, no meio do oceano, porque é muito cara. No mundo inteiro, quem está investindo é Noruega, tem uns 2 países, acho que Noruega, Holanda, tem mais um terceiro, se não me engano. Só que são países que não têm espaço em terra já disponível para colocar catavento gigante, que não tem energia hidrelétrica forte, que não pode colocar, não pode, entre aspas, assim, não tem muito sol lá, ou seja, não tem possibilidade de energia fotovoltaica. Ou seja, aí tudo bem eles investirem, eles são obrigados a investir em uma matriz energética muito mais cara. Agora a gente, com tanta matriz energética, a gente vai ter que financiar isso. Por quê? Porque derrubaram o veto do Lula. Obviamente que vocês devem imaginar que eu não sou muito fã do Lula. Mas, essa derrubada de veto foi,
ruim, né? Aí também, ó, derrubou o veto do Lula, que também amplia a verba de fundo partidário. Ou seja, tem algo bom? E a gente está pagando caro por esse algo bom, porque eles aprovaram isso hoje também, como uma forma de tentar passar no Somebody Love, pensando que eu não iria avisar vocês, mas eu avisei, né? Obviamente que é meu trabalho aqui informar vocês. Ou seja, a gente ganha uma coisa boa e perde, é complicada a vida, é complicada. Agora eu vou colocar umas colocações da Mônica Bergamo. Presta bastante atenção nessas colocações, porque eu tô achando que ela foi bem sóbria e muito literal em tudo que ela falou. Ou seja, eu acho que isso aqui condiz totalmente com a realidade. Presta atenção. A todos, olha, a popularidade do Lula só não está arrastando no chão mesmo porque é o Lula, né? Então o Lula tem um piso, é aquilo que a gente... Significa esse porque é o Lula? Porque o Lula, quando ele participou, ele foi presidente no boom da commodity, muita gente enriqueceu e atribuiu esse enriquecimento, atribuiu essa saída da miséria completa ao Lula, mas não foi isso que aconteceu, foi o trabalho dos brasileiros, e ele fez uma péssima gestão. Se tivesse feito uma gestão certa, hoje o Brasil era país de primeiro mundo, mas tudo bem, é isso que ela quer dizer aqui. Chama de piso, ele está com cerca de 20, se não me engano, pelo Datafolha, acho que 28%, né, de ótimo e bom, que é um patamar para alguns dirigentes excepcional, mas para o Lula fica muito aquém e não permite que ele vença as eleições em 2026, que é a meta, né, de todo o governo Megali. Então, foram crises atrás de crises desde que o Sidônio entrou no governo. O Lula trata ele muito bem, gosta dele, tem uma deferência por ele maior do que tem por outros ministros. Porém, Megali, o presidente Lula resiste, segundo eu apurei, a seguir orientações da equipe do Sidônio Palmeira, né, que está atualmente comandando a Secretaria de Comunicação. O que me dizem diversas fontes que estão familiarizadas com esse problema que está surgindo, vamos dizer assim? Olha. Tem um dirigente do PT que me diz o seguinte: o problema é que o Lula não gosta que ninguém nem nada mande nele. Parece que a Janja manda no Lula, né? Todo mundo fala, a Janja manda no Lula. Outro dia uma pessoa me falou, será que se isso chegar na Janja, daí ela manda, ele faz? Não, a Janja não manda no Lula, o Sidônio não manda no Lula, a pauta da comunicação não manda no Lula. A história já nos mostrou que... Isso aqui é pra nossa sorte, tá? Ninguém conseguir mandar no Lula ele falar essa sequência de besteira, isso é muito bom pra gente. É ele que define as coisas em torno dele, o próprio presidente que define. Então, ele não gosta dessa coisa de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então, isso é uma personalidade que vai criando obstáculos, né? E ele não segue de fato, não tem seguido as orientações da equipe de comunicação, nem os conselhos de outras pessoas, de outros ministros. O presidente, por exemplo, eu conversei com uma pessoa que tem muita proximidade com ele, que também está acompanhando isso, que diz o seguinte: o Lula, ele se recusa, por exemplo, o que a pessoa chamou virar um TikToker, ou seja, ter uma comunicação que hoje a comunicação, se você pega, por exemplo, o Megali, o Instagram do celebrado Nicolas Ferreira, né, deputado que pode ser criticado por tudo menos por fraco desempenho em redes sociais, ele tem um desempenho muito excepcional. Pode ser que por algoritmo... Essa aqui é a fake news da esquerda, que o Instagram do Nicolas é bombado porque o algoritmo abençoa ele. Não é pela qualidade da comunicação, não é porque ele é bom, não é porque ele começou há tanto tempo, não é porque ele vem cultivando uma comunicação com seus seguidores de forma constante. Não é por isso. É porque o Mark Zuckerberg resolveu abençoar o garoto. Os vídeos dele sejam entregues de forma mais, enfim, maior do que a de outros, mas ele passa o dia falando com o celular, né, criando uma comunicação muito pessoal com o eleitorado dele. O presidente Lula, não, o presidente Lula, ele segundo essa pessoa, não quer virar um TikToker, ele quer fazer debates mais aprofundados, ele quer fazer maiores... Não é nem debate aprofundado, aí ela vai falar um monte de coisa aí que eu discordo completamente. A grande verdade é que o Lula não tá na era digital, ele não quer se adaptar à era digital e o come tá perdido completamente. O feito que ele fez na reunião do G7 foi uma vergonha. Ele começou a interromper o presidente do Canadá falando porque não sei o que tava dando defeito, ele começou a fazer um escândalo no meio da mesa. Eu tenho um vídeo pra mostrar pra vocês, um negócio vergonhoso, um negócio que envergonha o Brasil, sabe? Envergonha o Brasil. O cara não tem a capacidade de entender minimamente o inglês. É lamentável, lamentável. Presta atenção nisso aqui. Does that work? Olha o Lula gritando, ó. Can I go? Yeah. Okay. Tem que falar que não está saindo. Aí o homem tá querendo falar, esse aqui é o presidente do Canadá, e aí o Lula não deixa. Fica gritando lá, ó. Oh, que vergonha.
Aí para tudo, ele tá lá gritando, ó, não tá funcionando. Mandei falar qualquer coisa pra ver se sai som aqui. Ai, caramba. Aí todo mundo parado. Aí o Macron começa a rir, ó. O Macron rindo. Does that work? Are we working now with the translation or Aí ele não sabe se funcionou. Mr. Aí President? fica isso aqui uma cota. Basicamente, o Lula não deixa seguir a reunião porque o microfone dele, do intérprete, não tá funcionando. E, pô, ele não poderia pegar e falar, pô, não tá funcionando, ou de uma forma mais delicada, ou sinalizar pra alguém e pegar e ir lá falar com o presidente. Começa a gritar no meio da mesa, manda o cara falar qualquer coisa pra ver se tá testando. Ou seja, uma comunicação bem chula, vamos ser sinceros. E aí, beleza. Tem essa parte que é um vexame. Aí tem um segundo vexame, que é isso aqui, ó. Olha só o que aconteceu nessa tentativa de foto, olha só. Todo mundo reunido, parado, olhando pra frente, uma foto, naturalmente. Aí olha o Lula, ó. O Lula tá ali, aí ele vira e começa, sei lá, uma resenha, ó. Aí ele encosta na Meloni ali, que é a mulher da Itália. E aí o Macron, pô, vamos olhar pra frente ali, tem que tirar uma foto e tal. Alucina. Aí ele faz um símbolo assim com o dedo também. Ó, o dedinho. Que loucura é isso? O Biden saiu dessa reunião, mas deixou o Lula. Não, uma loucura, uma vergonha completa, tá? Uma vergonha completa foi isso aqui, tá? Ele realmente, a idade tá batendo. Essa é a grande realidade. A idade tá batendo e o mundo também tá batendo no sentido de que ele não tá mais tão adéquado ao mundo atual, como a própria Bergamo falou. Agora, a gente vai sair do internacional do Lula, vamos para o internacional real e em seguida a gente volta para o Lula. Como assim? A gente vai passar por umas colocações do Irã, que provavelmente os Estados Unidos vai entrar na guerra do Irã, é basicamente oficial isso, eles vão começar a atacar, ou seja, o mundo vai ficar muito mais violento nos próximos dias e possivelmente nos próximos anos, porque uma guerra não se acaba em dias, infelizmente. Dito isso, eu vou chegar do Irã e vou voltar para o Lula, porque tem uma acusação, um boato, que o Lula pode ter fornecido urânio enriquecido para o Irã. Exatamente. E parece que já estão investigando lá nos Estados Unidos. Se isso for comprovado, aí o leite entorna, amigos. Aí o leite entorna, porque vai ter sanção, aí é Brasil, porque o Brasil forneceu. O Lula é presidente do Brasil. Ou seja, aí o leite entorna de verdade, tá? O leite entorna de uma forma bizarra. Esquece 26. 26 não vai ser perder o Lula, vai ser destruição completa, vai ser terra arrasada. E o brasileiro vai sofrer muito, talvez impeachment até antes. Mas antes, vamos escutar o William Vac aqui, que vocês vão entender o que está acontecendo, e depois a gente chega até o Lula na questão do urânio. O presidente Donald Trump exigiu hoje a rendição incondicional do Irã em meio à guerra com Israel. Ou Trump é um falastrão irrecuperável, ou Trump decidiu pelo envolvimento direto dos Estados Unidos na guerra. As duas alternativas são péssimas. Se o homem que comanda as forças militares mais poderosas do planeta ameaça, ele tem de cumprir. Mas precisa ter um plano para depois. A última vez que os Estados Unidos exigiram rendição incondicional foi na invasão do Iraque em 2003. Derrubaram o ditador Saddam Hussein e jogaram a região toda num caos. Não tinha plano para o dia seguinte. Agora, ameaçar e não cumprir é tão ruim quanto. O presidente Obama prometeu atacar a Síria em 2013 se o ditador lá do país usasse armas químicas, pois o ditador Assad usou armas químicas. Obama não fez nada. E, na sequência, a Rússia tomou o lugar dos Estados Unidos como principal potência externa naquela parte específica do Oriente Médio. Trump se elegeu prometendo não se envolver em guerras intermináveis no Oriente Médio. Mas, nas últimas horas, dá sinais de ceder à pressão israelense para atacar diretamente as instalações nucleares iranianas melhor protegidas e que Israel sozinha não consegue destruir. É um caso claro do ator regional arrastando a superpotência global para os objetivos dele, ator regional, não necessariamente para os objetivos da superpotência. O envolvimento direto dos americanos na atual fase da guerra entre Irã e Israel provavelmente precipitaria um conflito ainda mais... Vamos lá.
ele deu um resumo muito completo, por isso que eu deixei o vídeo rolar. Esse final, acho que ele erra. Não é interesse apenas de Israel, é interesse do mundo. Por quê? Você ter uma cultura e uma nação como o Irã com bomba nuclear, que segundo os órgãos reguladores, eles estavam há algumas semanas de fazer as suas primeiras bombas, ia ser uma catástrofe completa. Por quê? Na religião dos caras, eles morrerem é algo bom e positivo dependendo da causa. E aí você dá uma bomba nuclear para esses caras, simplesmente não existe dissuasão que impeça. Como assim dissuasão? Vamos supor que uma pessoa invada a tua casa, tá? O indivíduo invade a tua casa, você pega, vamos supor que você esteja com uma arma, você vai lá e ameaça ele, cara, se retire. Agora imagina se o cara, ele vem pra cima de você direto, você começa a dar-lhe, e o cara leva um tempo até dar-lhe pro outro lado, né? E simplesmente você vai, beleza, vai sofrer um ataque, querendo, tipo assim, você vai ser ferido, mesmo que você tenha com uma força superior, porque é um cara irracional. O cara não tem um objetivo ali de sair vivo, ele tem o objetivo de ferir você. Agora você dá uma bomba nuclear a esse indivíduo, ele fica imparável. Então, eu não acho que a colocação, tipo, os Estados Unidos está sendo carregado, é uma grande manipulação do Israel. Não, é interesse dele também. Não é interesse do mundo e nem de ninguém, e é interesse dos Estados Unidos não deixar Estado como o Irã ter bomba nuclear. Simples. O mundo fica menos seguro. Simples. E agora vem mais uma comunicação. Ó. Ministro de Israel diz que líder supremo do Irã pode ter o mesmo destino de Saddam Hussein. A grande questão é o seguinte, tá? Que é o que ele falou bem ali. Não tem plano para o dia seguinte depois que você destrói esse homem. O homem já tá mais para lá do que para cá. Ele já vai ter provavelmente uma morte natural aí nos próximos anos, porque o cara tá idoso já, tá doente e tudo mais. Estão mentindo para ele sobre a guerra, porque não querem afetar a saúde dele. Ou seja, já tá mais para lá do que para cá. Só que Israel mandou para outro lado todo mundo da cadeia de comando do Irã. Beleza, saiu a galera do comando. Quem você vai colocar no lugar? Tem o Shah, que está surgindo agora, que era o cara que comandava, era família real lá, era outro espectro político antes do Ayatollah. Esse idoso aqui é do Ayatollah, beleza? Aí tinha essa galera que era o Shah, só que esse Shah não tem apoio da população. Se você coloca esse cara lá, vai gerar instabilidade, em pouco tempo ele cai, começa a guerra interna, vira um caos completo, vai começar a virar vários grupos terroristas, ou seja, não tem solução fácil, não tem caminho fácil, já fizeram isso outras vezes e não deu certo. Só que como eles estavam se aproximando muito de uma bomba nuclear, não tinha muito o que fazer, essa é a grande realidade. Irã tentou matar Trump 2 vezes, diz Netanyahu. Não deve ser mentira isso aqui também, tá? Mas deve ser umas tentativas de uns grupos pequenos, não foi uma mega elaboração, tá? Isso aqui realmente é uma narrativa para justificar a entrada do Trump. É uma narrativa, mas a grande justificativa é impedir que o Irã tenha bomba nuclear, porque os caras são insanos, não tem o que falar, entendeu? E agora, vamos para a situação do Lula fornecendo urânio para o Irã, tá? Vou te explicar o que está acontecendo aqui nas palavras do Eduardo Bolsonaro. Preste atenção. Independentemente do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ter falado ou não numa entrevista para a Fox News que o Brasil entra no radar de Israel a possivelmente ter fornecido urânio enriquecido para o Irã, existem 2 fatos que são... Se isso aqui aconteceu, a vaca vai pro brejo, tá? Aí o Lula perdeu a linha, sabe a linha? Ele não passou da linha, ele rebentou a linha, ninguém mais vê a linha, ele tá muito longe além da linha, ele se torna inimigo direto de Israel, que tem uma habilidade de mandar a galera pro outro ar de forma muito criativa. Se você tira o Lula da jogada, hoje no Brasil tem várias lideranças que conseguem ascender sem gerar instabilidade, ou seja, se ele fez isso aqui, a vaca foi pro brejo, tá? Esquece. Aí a preocupação do Lula não é mais eleição, é se manter vivo. Inegáveis. 1. Navio de guerra do Irã atraca no Brasil mesmo após pressão dos Estados Unidos. Esses navios já são sancionados pelos Estados Unidos por envolvimento com o terrorismo. E eles vieram ao Rio de Janeiro, atracaram lá no final de fevereiro, começo de março em 2023. Meses depois, INB investiga sumiço de ampolas com amostras de urânio enriquecido em Resende. Bem, se essas 2 notícias tiverem relação, o Brasil terá sérios problemas internacionais, inclusive correndo risco de... Brasil não, pô. Brasil não me representa não, pô. Se ele desviou... Hoje ele não me representa. Se ele desviou o ano, ele representa muito menos.
Coloca na conta do velho, pô. Vai querer eu pagar? Daqui a pouco tu me colocando pra guerra. Não, aqui não. Você toparia representar essa? Eu não, eu assino abaixo assinado que o Lula não me representa, não. Vamos reverter isso, vamos ter outra eleição, pô. Vai me colocar nessa guerra, Mossad invadindo minha casa, daqui a pouco bombardeio. Me respeita, pessoal. Eu não apoio isso não, pelo amor de Deus. Sancionado pela comunidade internacional. Vale lembrar ainda, o urânio enriquecido, ele é rastreável. Se Israel tiver em mãos esse urânio, ele pode fazer pesquisas para descobrir qual é a sua origem. Não, isso esquece. Mas deixa eu perguntar para você, você ficaria surpreso caso fosse descoberto um envolvimento de Lula com o regime do Irã, dos ayatollahs, que assassinam mulheres, gays, etc. Nessa atividade para fornecimento de urânio enriquecido, independentemente do primeiro... Vou ser sincero, me surpreenderia, tá? Eu sei que o Eduardo Bolsonaro quis colocar como se fosse óbvio essa relação, mas, pô, me surpreenderia bastante. Obviamente que me surpreenderia muito menos do que se fosse um Bolsonaro, se fosse outra pessoa, mas me surpreenderia. E essa parada que ele falou, se o Israel tivesse o urânio em mãos, esquece, eles vão tacar uma bomba lá pra invadir aquele negócio, não vai sobrar urânio, não vai sobrar nada, vai tocar uma bomba bizarra. Muito difícil, isso aqui foi uma especulação alucinada. Eles estão querendo enviar uma bomba, que é os Estados Unidos que vai enviar, que fura bunker. É uma bomba que ela cai na terra e vai perfurando, é um negócio de outro mundo, sacou? Não vai sobrar nada com aquele negócio explodir, tá? Esquece, negócio de, vou pegar o urânio pra poder fazer... Não, esquece, não vai ter. Eles podem ter acesso a algum tipo de documento, alguém caguetar, mas se isso acontecer, é muito grave, tá? Isso é muito grave. Eu acho que bota o Lula em uma posição, e o Brasil em uma posição muito bosta. Que vai começar a ser sancionado, pra mim, na primeira sanção, dia seguinte é impeachment, tá? Primeira sanção, dia seguinte é impeachment, a gente já coloca outro. Coloca qualquer indivíduo. Pode colocar até a Dilma de volta. Porque, pô, pelo amor de Deus, não dá pra ficar sendo sancionado pelos Estados Unidos, porque a gente deu urânio enriquecido pra uma galera muito doida que quer fazer uma bomba nuclear. Não, isso é perder completamente a linha. É totalmente. Esquece tudo que você imaginou e acabou. É game over. Mas dito isso, agora vamos voltar para a realidade aqui. Espero que essa não seja uma realidade. Que o Bolsonaro escolheu o sucessor, tá? Tá escolhido praticamente. Vamos lá. Em comerciais, com Tarcísio, o PSDB de Kassab reforça a aliança sólida. Nesses comerciais que estão passando na rede aberta, mostra o Tarcísio e os feitos dele em sequência. Por que eu estou mostrando isso? Porque o Bolsonaro ele quer o cavalo com a melhor probabilidade. Kassab começa a se debandar para Tarcísio de Freitas. Kassab está muito alinhado com o Bolsonaro, está fazendo várias aparições junto com o Bolsonaro. Kassab da PSDB foi o cara que mais ganhou prefeitura no Brasil, tá? Nas últimas eleições. Ou seja, ele tem uma máquina na mão para eleger um presidente grande. Ele é um apoio forte. Agora vamos diretamente para o Bolsonaro, caso você não esteja acreditando no que eu estou falando. Em Palanque, Tarcísio, Bolsonaro faz 4 acenos a Kassab em 6 minutos. Ou seja, o homem tá amigado, tá? Tá amigado. E ele também fez algumas manifestações elogiando o Tarcísio e acena para Kassab em evento várias vezes. Outra manchete falando de aceno do Bolsonaro para Kassab. Ou seja, basicamente, o Kassab já falou que apoia o Tarcísio se ele vier como presidente. A briga agora é quem vem como governador. E também saiu essa manchete aqui, que eu já vou comentar um pouco sobre essa escolha, mas antes de eu só comentar essa manchete aqui, que saiu, que é falaciosa, tá? Tarcísio descarta a chapa com Michele Bolsonaro como vice. Não, ele não descartou a Michele Bolsonaro como vice. Se você ler a matéria, ele descartou a possibilidade de ser presidente. Quando você pergunta Tarcísio, você vai ser presidente? Ele fala, não, vou vir para a reeleição como governador em São Paulo. Por quê? Se ele se posiciona como presidente, ele já está se posicionando na narrativa. Ele foi lá em Nova York, dá palestra e tal, já fala em projeto de Brasil. Mas ele não pode falar, vou ser presidente até o Bolsonaro chancelar. Porque senão fica feio, ele passa por cima do Bolsonaro. E eu acho que a maior qualidade do Tarcísio são duas, tá? A primeira é a fidelidade. Ele teve várias oportunidades para dar-lhe um pé na bunda do Bolsonaro depois que ganhou. Em nenhum momento ele fez isso. E teve momentos que teve um custo alto para ele em reputação. E mesmo assim ele ficou do lado do Bolsonaro. Ou seja, o grau de confiança que o Bolsonaro tem nele é bem grande. É bem grande. E hoje ele tem força suficiente para ser competitivo até sem o Bolsonaro. Para ser competitivo, não que ele vai ganhar. Com o Bolsonaro do lado, eu acho que ele é invencível, na minha humilde opinião, tá? Dito isso, ele tem esse ponto de confiança. O segundo ponto que favorece muito. Se por acaso o Bolsonaro conseguisse eleger uma Michele Bolsonaro ou um Eduardo Bolsonaro até que ficou chateado com essas colocações, o indulto de anistia poderia ser quebrado no STF.
poderia ser quebrado, porque é familiar. E já o Tarcísio, que é um cara bem mais neutro, se ele dá o indulto da anistia, não pode ser quebrado no STF. E eu acho que se o Tarcísio vem com apoio do Bolsonaro e bem centrado, com apoio do Kassab, com apoio do Temer, com apoio do Caiado, Zema, Ratinho Júnior, o Brasil inteiro, ele vai ganhar em primeiro turno acima de 60%, 70%. Se ele chega na presidência com 70%, esquece. Ninguém para na frente do homem. E com apoio também da Faria Lima, dos grandes empresários do Brasil. O homem vai virar uma máquina. O cara vai fazer 40 anos em 4 anos. É algo bizarro que vai acontecer no Brasil. Mas o Eduardo Bolsonaro não gostou. Eduardo Bolsonaro critica a articulação da direita permitida e defende a elegibilidade do pai em 26. A grande verdade é que nem ele e nem o próprio Bolsonaro está acreditando que eles vão se tornar que ele vai se tornar elegível. E se ele se tornar elegível, eu não sei se ele tem coragem de vir, tá? Por quê? Se o Bolsonaro vem e perde, acabou, tá? Acabou a história dele, acabou qualquer esperança que ele tenha de não ser preso e acabou a vida. Porque se ele for preso do estado que ele está atual, considerando a questão da facada, é game over, amigos, é game over. É muito difícil ele sair com vida. Dito isso, eu acho que, na minha humilde opinião, ele vir como presidente, se ele ficar elegível, não sei se é uma boa ideia. E talvez ele fique como uma jogada da esquerda para dar possibilidade para o Lula ganhar. Porque se não vier o Bolsonaro, o Lula tá enterrado, tá? O Lula tá enterrado. Ele precisa de alguém com muita rejeição para conseguir vir, tá? E agora, vamos para o final, a rebelião do STF. Eu já falei para vocês sobre a fala do Fachin, que foi contra o que o Barroso está fazendo, falando em defender a Constituição, então ele disse que o Barroso não está defendendo. Já falei do Mendonça, que foi lá para os Estados Unidos, em Washington, que falou mal do STF. E tem outros personagens falando. E agora vem a vez do Fux. Olha essas falas da Daniela Lima, falando o que está na mesa agora que pode salvar o Bolsonaro. O que está acontecendo? Além do barulho político causado pela reportagem importante da revista Veja, né, do eventual questionamento, né, à delação do Cid, os ministros não descartam um pedido de vista do colega Luiz Fux. O que é do jogo, é do game. Luiz Fux tem externado para os colegas da primeira turma, eu conversei com 2 integrantes do Supremo que estão acompanhando os depoimentos, né, e a evolução do caso, e eles disseram, Daniela, ele tem externado certo incômodo, em especial com o papel do Cid, da delação do Mauro Cid. O que ele fez, inclusive, de público, durante ali a primeira fase da aceitação da denúncia, o que levou o processo a essa fase aí, da prestação dos depoimentos. Então, a ideia era que isso acabasse até na presidência de Cristiano Zanin, não deve, talvez não se conclua, né? Por quê? Porque há a possibilidade de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que é do game. O que está acontecendo? Basicamente, vamos entender o que está acontecendo aqui de forma mais literal do que esse negócio é do game, que a Daniela Lima fica falando. Uma palavra meio estranha, né? Ela fala do game. Você acha que faz sentido uma repórter do nível dela falar do game? Parece uma linguagem um pouco chula. Mas dito isso, vamos lá. O que está acontecendo? Basicamente, já falei os 2 personagens que debandaram. Agora o Fux vai pedir vista. Qual que é a leitura que eu faço? Eu acho que essa galera tá fazendo movimentos para se distanciar de uma trama de golpe de Estado no sentido deles estarem tentando interferir diretamente, deles estarem tentando fazer perseguição política. Vamos supor que vai ter um julgamento depois de muitos anos, tá? Depois, lá em 2027, 2028, talvez. Vamos agora avaliar as decisões tomadas em 2024 e 2025 pelo Supremo. Vamos entender quem realmente estava fazendo e defendendo a Constituição e quem estava querendo se tornar ditador. E vão pegar tudo que foi feito. E aí o Fux vai ter assim, não, eu pedi vista porque para mim era importante, eu tinha que entender melhor, ou seja, a minha vista me defende. E aí a outra galera, não, a outra galera só dá-lhe pro gol, só dá-lhe pro gol, só dá-lhe pro gol, que é o que está acontecendo com Moraes. Moraes agora, depois que o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro falou que ia virar senador, abriu um inquérito contra o homem. Do nada. E tá financiando a narrativa bolsonarista, segundo alguns repórteres. Ou seja, tudo isso pode ser puxado do pé lá fora, lá na frente. E aí, quando o cara vai lá e fala mal, quando o cara pega e fala que vai defender a Constituição quando se torna presidente, quando o cara perde vista em um processo e liberta o Bolsonaro, você entende que isso gera argumento no futuro? Eu acho que é mais ou menos essa linha que tá indo, tá?
Obviamente que é muito confuso tudo o que está acontecendo no Brasil, é difícil você cravar, mas pelo ensaiar das coisas, me parece muito que esse é o caminho. Dito isso, eu gostaria muito que você comentasse se você gostou desse formato. Eu sei que excedi um pouquinho o tempo, mas que tinha muita informação relevante para passar. E eu gostaria muito que, se você puder curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E todo dia, 9 horas da manhã, a gente tem editorial aqui com todas as notícias mais relevantes do Brasil para você ficar sempre informado, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Esse aqui é o primeiro, eu vou ter mais 2 hoje ainda. Um abraço.